Nem toda história começa com palco. Algumas começam na feira, no calor do sol, no barulho da luta e no silêncio de quem nunca teve opção de desistir. Hoje você vai conhecer uma mulher que não nasceu pronta. Ela foi moldada pela dor, pela necessidade e pela decisão de não parar. De vender laranja a construir um movimento que levanta mulheres. Essa não é só uma história de sucesso. É uma história de identidade. Porque chega um momento que não dá mais para sobreviver. Você precisa se tornar. Eu sou Luciana Pires e esse é o podcast O Poder de Simplesmente Ser. Aqui a gente não fala sobre máscaras. A gente fala sobre essência. Sobre quem você é quando ninguém está vendo. E hoje eu recebo uma mulher que carrega uma história que vai mexer com você. Não só pelo que ela construiu, mas por quem ela se tornou no processo. Adriana Amorim, ou como ela é chamada carinhosamente de Drica, seja muito bem-vinda. Estou muito honrada em tê-la conosco aqui neste espaço. Eu sempre digo isso, né? Que Deus não une pessoas, né? Ele une propósito. E por isso estamos aqui, né, amiga? E na minha vida tem sido assim. Na verdade, sempre foi assim, né? Deus vai alinhando as pessoas, os propósitos, e a gente vai ali se unindo. Então, quando você diz, quando começou na feira, então, essa história de feira aí... Mas aí você deixa pra contar a história no decorrer do que eu vou te perguntar. Então tá Mas bom. assim, quem é a Adriana Amorim quando ninguém tá vendo? Pois é, então, Adriana de Amorim, quando ninguém está vendo... É a mãe de Bela e de Brisa, né? Que são minhas filhas, gatas. Então, também, né? Eu sou aquela pessoa que gosto de quando ninguém está vendo, eu estou ali quieta no meu canto, eu gosto de ler, gosto de ficar um pouco off, embora não pareça. Mas quando estou só, né? Então, assim, a Adriana, ela gosta disso. Graças a Deus, gosto de ir à igreja, gosto de estar com pessoas para comunhar dessa mesma, né? Então, normalmente, quando eu sou Adriana, eu sou um pouco mais quietinha, na verdade. Não parece, não, mas... Parece, né? Eu ia falar isso agora. Adriana, em que momento, assim, você percebeu que não podia mais viver como você estava? Quando foi que eu percebi? Então, na verdade, eu acho que tudo isso é uma construção, né? Eu acho que a gente vai sendo forjada a isso. A estar nos moldando, a estar mudando. Então, assim, à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui seguindo o fluxo, né? Dali, de começar, eu acho que tudo começou quando eu saí da loja que eu trabalhava há 9 anos. E a pessoa chegou na porta e disse, olha, a partir de hoje você vai fazer como você gosta de fazer, na sua. E eu disse, oba, é agora mesmo. Então, foi daí que eu comecei a ser sacoleira, né? Então, acho que foi ali o meu início de tudo. Nessa hora, né? Nessa hora. Por muitas vezes, quando não se sabe quem se usa máscaras, né? Para agradar. Você já precisou, em algum momento, fazer alguma coisa desse tipo? Não. Na verdade, assim, as pessoas diziam, né? Eita, você com essa língua vai acabar se ferindo toda. Então, assim, eu acredito que a maturidade traz a gente, claro, ter alguns pontos de pensar melhor, de vigiar melhor no que vai dizer para o outro, até mesmo assim, por que eu vou te magoar? Porque eu vou dizer isso aqui, vai te edificar? Não vai, então não vou dizer. Então, assim, eu acredito que a maturidade traz isso. Mas eu já fui aquela também que dizia sem pensar e depois acaba com as consequências. Eu falei mesmo, e aí, vamos resolver aqui, vamos. E aí, né, resolvia. Você acredita que nasceu pronta ou que você foi construída? Mulher, é uma construção todo dia, viu? Não é fácil não, mas é todo dia um tijolinho ali, ó, sendo posto ali, ó, todos os dias. Verdade. Precisamos ter mesmo e saber, né, que existe os degraus mesmo, Sim. né? Porque muitas vezes a gente tá aqui e já quer estar naquele outro lá e não tem como, né? Não tem como, não.
Quem você era antes de descobrir esse valor todo que você tem agora? Menina, então... Apesar que sabemos que tem, né? O valor sempre teve. Sim, sempre Mas teve. tem aquela hora que fica parecendo que a gente não tem muitas coisas na cabeça. Sim. Então, assim, quem era antes de descobrir esse valor, assim? Na verdade, assim, como eu já vim dessa coisa, né? De, tipo assim, minha mãe separou do meu pai, veio embora comigo e com minha irmã. Quando ela começou esse novo relacionamento, o meu padrasto, no caso, disse, eu quero, suas filhas não. Então, ali ela já me colocou na casa da minha avó e colocou minha irmã na casa do meu tio, por parte de mãe, né? Então, assim, nós já fomos criadas ali. Então, meu avô e minha avó eram pessoas muito simples, na roça. Então, a gente tinha um sítio que a gente ia vender laranja, né, na feira. Então, ali eu acredito que a construção já começa daí, né? Por quê? Porque eu já sabia que eu tinha que estar ali trabalhando, que eu, quando chegava o vendedor, ou o cliente, eu estava ali como vendedora já, mesmo pequena, desde né? criança. Já sabia. E aí eu já sabia me posicionar, tá? Chegava mesmo uma vez mesmo. O cliente chegou, né, e falou assim, 6 laranjas por não sei quanto. Naquela época era cruzeiro, cruzado ainda, né? Tá caro, pague outro comprar. O daqui é esse preço, entendeu? A minha é essa aqui. Aí o vizinho, né, que sempre da roça vai vários, né? Aí coloca as barracas tudo uma pertinho do outro. E aí, não, volta aqui, não sei o quê, tererê. Eu falei, não é assim não, o meu negócio custa esse. Se ele quiser comprar, ele compra. Se ele quiser, ele compra em outro lugar. Então, eu já sabia que minhas coisas têm valor. Agora eu entendi que realmente é sem uso de máscara mesmo, né? Pois é. Amiga, qual mentira você acreditou sobre você durante muitos anos, assim, até se tornar essa pessoa? Teve alguma coisa que alguém falou com você e que se tornou algo que fez você achar, assim... Alguém falou alguma coisa que te machucou ou que te fez? Por isso que eu te falo, uma mentira sobre você e que você acreditou durante muitos anos. Tem alguma coisa assim? Menina, então, é interessante isso, porque sempre tem, né? Por quê? Porque assim, eu já me achava assim, por exemplo, quando você entra em um relacionamento, vou dizer assim, né? Você entra em um relacionamento e aí você é aquela pessoa alegre e você brinca e a pessoa acha aquilo legal. E aí depois de um tempo a pessoa reclama que aquilo, porque você é assim, você fala muito alto, eu tive que ficar em tal lugar longe de você porque você fala muito alto, porque você ri muito alto. Eu disse, mas não foi por isso que você casou comigo? Porque eu era assim? E agora, como assim? Não entendi. Então, assim, durante um tempo, eu fui um pouco meio que silenciada, né? Sim. Dentro desse lugar. De tipo assim, porque você fala alto demais. Aí, daqui a pouco eu via. Tinha sempre um apertozinho assim na costela, tipo assim, né? Ou então, tipo assim, eita, já bebeu uma taça de vinho, já tá falando demais. O ser humano querendo te moldar. E eu tava tranquila, era a primeira taça, a segunda. Então, assim, não tinha interferido ainda no humor. E você sabe que só... E aí eu fui me encolhendo. Encolhendo. E aí teve uma época que eu já não ria mais. A minha irmã chegou pra mim e falou assim... um dia a gente conversando e tal, ela falou assim, eu tenho sentido que você não é mais aquela Adriana de antes. Eu tenho sentido, assim, você não tem mais aquele brilho, você não tem mais aquele riso. Você, assim, a gente olha pra você, assim, e a gente percebe. E eu tenho ficado triste com isso. E aí eu peguei e parei pra pensar, falei, poxa, como assim, né? E aí eu refletindo e fui vendo, e aí eu falei, poxa, eu preciso entrar na terapia para ver essa questão com minha mãe, né? Porque eu tinha essa questão da separação dela ter vindo, né? Como eu falei no início, sobre mim, sobre minha irmã. E eu falei assim, não, eu preciso tratar disso aqui. E aí, entrando na terapia para ver sobre isso, eu acabei descobrindo que esse relacionamento que eu estava aí há 12, já indo para os 15 anos, já 12, 13, aí eu falei, o ponto tá aqui. Só quem molda a gente é Deus, né, amiga? É sobre isso. O que significa hoje para você simplesmente ser a Adriana? Para mim ser a Adriana é leve, né? Apesar da correria, né? Hoje mesmo eu saí de casa, falei, vixe, vai ser um look e 4 blazers, porque tem
4 coisas hoje para resolver. Vai ser esse look aqui, trocando blazer, botando um lenço e vamos nós. Então, assim, para mim é leve, porque tudo que eu faço com muita leveza. Por exemplo, se eu vou para o treino, depois eu vou para a loja. O que der para fazer, eu faço. Se não der para varrer a loja, hoje eu não varro. Se não der para eu limpar o espelho da loja, eu não limpo. Se não der para eu fazer hoje os stories do Elas e Negócios todos, depois amanhã eu faço. Então, assim, eu faço tudo com muita leveza. Eu vou fazendo ali conforme dá. O que não dá também eu não faço não, minha irmã. Mas você fala assim, mas você percebe, né, que você consegue fazer. Sim, eu faço. Por mais faço que você fale isso aí agora, porque isso eu falo porque eu vejo. Sim. Então, assim, todo dia você tá lá. Mesmo você falando assim, e eu entendi o que é que você tá falando, é justamente isso. Por você amar o que você faz. Sim. E da forma que você faz, não precisa ser algo que te deixe desconfortável. Então, você faz tudo muito confortável para você e que te deixa assim como você fica, bem e feliz. Vamos voltar lá à laranja, né? Vamos. Como foi vender laranja na feira e como foi que isso te formou? Então, na verdade, essa questão da laranja na feira, ela me traz partes, né? Eu lembro mais das partes, assim, das partes boas mesmo. Porque para mim não era pesado ir para a feira com meus avós. Sim. Eles tinham, né, um jegue, que lá no sertão é muito jegue. Uhum. Aí eles tinham jegue, a gente colocava, né? E eu ia sentada no meio, né? E dos dois lados o caçoar de laranja. E chegando lá na feira, meus avós, assim, o tempo que eu ficava para vendas era o tempo que eles iam, assim, fazer a feira deles. Sim. Aí eles iam lá e eu ficava aqui olhando. Aí eles deixavam sempre o vizinho de olho em mim, né? Porque já sabia, né? Que a língua tava solta. E aí, nisso, eles iam lá fazer as coisas. E na volta, pra mim, era o mais gostoso. Porque sempre tinha mercearia, que é a última da rua, lá em Iguaí. Que a gente passava para comprar o café torrado na hora e aquele doce de banana preto. Então, pra mim, eu lembro muito disso. Essa coisa do lembrar também isso é muito bom, né, Drica? Sim. Porque nos leva ao lugar justamente para as pessoas que são humildes de verdade por dentro, que as pessoas às vezes confundem a humildade, né? Por sinal, eu tava falando com você, não foi? Esse livro, ele fala muito sobre a humildade do ser humano. E ele me levou a coisas incríveis. Porque quando a gente fala muito de humildade, obviamente a gente mata o ego e mata a prepotência. Então, quando você retorna para esse lugar, a gente consegue ver que essa humildade sua é aprendido realmente com seus avós. Então, você continua sendo essa pessoa. E não precisa, né? Hoje, todo esse sucesso delas com as mulheres faz com que você, cada dia mais, se sinta realmente realizada. Eu acredito nisso. É porque o sucesso, a gente fala, né, sobre sucesso, mas a gente sabe o que é sucesso para você, para cada pessoa, porque exatamente. Ele é muito individual, a questão do sucesso, né? Exatamente. Já teve algum momento, assim, que você pensou em desistir de tudo, assim, alguma vez? Eita! Quem nunca? Desistir de tudo. Aí a gente olha assim, tudo que... Não, de tudo assim, o que a gente às vezes quer construir e de repente chega uma hora, mas você passou pela sua cabeça alguma vez, assim, por algum motivo, alguma coisa? Então, na verdade, eu tive, né, algumas transições aí. A gente está, né, sempre caminhando. Então, quando foi nessa questão de, assim, e agora? Vou continuar sendo a Drica Fitness ou vou migrar só para, né, o Elas e Negócios? Vou estar traçando outro caminho. E aí, eu disse, agora? É a hora? Deus, mostra aqui. Tá na hora? E eu vi que Deus não estava fechando aquela porta. Eu falei, então, ainda não está na hora. Então, eu não desisti, não. Eu continuei. Você tem lembrança, alguma coisa assim? Qual foi o dia mais difícil que você teve na sua vida até então, até esse momento? O dia mais difícil... Menina, teve um dia muito difícil em minha vida. Aquele dia ali, eu acho que até hoje eu ainda não superei, assim, né? Tipo, eu lá em casa sempre gostei de gatos. Sim. E aí, tinha chegado uns gatinhos novos lá em casa.
E quando eu fui limpar a casa, eu levantei o sofá. E aí um dos gatos de baixo, eu soltei o sofá que eu não aguentei. E aí o sofá acabou, o bichinho morreu. Meu Deus. E aí era bem na semana que eu tava na prova, né, de competição de corrida, que eu ia pra corrida, em Salvador. E aí, nossa, aquilo ali mexeu demais comigo. Tanto que quando eu cheguei da corrida, eu só sabia chorar e falar sobre a morte do gato. Então, Então, assim, esse isso aí foi o dia mais difícil, foi. então. Pra mim foi. Durante todo esse processo seu, suas coisas, o que mais dói, assim, na vida? É a falta de dinheiro ou falta de reconhecimento? Conhecimento, eu não sou muito assim, eu gosto muito quando as pessoas me elogiam, né, tal. Eu tenho aprendido a receber o elogio, antes eu não sabia, né? Alguém diz, Drica, parabéns, você tá linda, parabéns. Não, hoje não, obrigada, estamos mesmo, só bora. Então, assim, o financeiro, ele realmente, ele me pegou aí, né, com a questão de ter aberto uma filial, quando ainda não era o momento, né? Sim. E aí, a questão aqui volta muito para a questão aqui do livro, que depois com certeza eu irei, né, pegar para ler. Sim. E o ego, né? Por quê? Porque chegou um dado momento da minha vida que eu falei assim, nossa, aqui já está na hora. Aqui já está na hora do crescimento, na hora do pulo, né? E eu não tinha uma instrução para dizer assim, calma, respira, não é agora. Então, o que eu fiz? Eu comprei apartamento, eu comprei carro, e montei uma loja, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Sendo que eu já tinha uma loja e uma lanchonete. Sim. Então, foi nesse dado momento aí que a coisa complicou. O financeiro pegou legal, né? Então, assim, eu vou dizer que a maior aí é o financeiro, com certeza. Sim. Porque até agora eu tô tentando equilibrar as pernas. Mas você sabe que já tá bem avançado, né? É sobre isso. Eu acredito que tudo tem um ensinamento. Deus não coloca nada em nossas mãos sem que a gente não tenha um ensinamento. O aprendizado. E eu acredito que ainda hoje, sempre, todos os dias que eu saio de casa, eu digo, Senhor, me dá sabedoria para eu cuidar daquilo que o Senhor me colocou como mordomo. Então, assim, a questão do ego, de estar, entendeu? Loja, carro, apartamento, lanchonete, outra loja, tudo ao mesmo tempo. E eu não parava não, minha irmã, para orar. Porque que horas que eu ia parar para orar? Eu tinha muita coisa para dar conta, entendeu? Então eu disse assim, o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Então, assim, tô começando do zero. Mas eu já tô aí no 0,1 ou 2 ou 3, não sei. Dri, você já se sentiu invisível alguma época? Menina, não. Eu sempre fui muito de palco, assim, né? Na verdade, assim, de palco que eu digo. Como eu sempre trabalhei nessa coisa de trazer o cliente muito para perto, eu sempre tive muito mais amigos que clientes, né? Que clientes que são meus amigos. Então, quando eu me tornei sacoleira ali, que eu levava as roupas para o CT, que eu ainda não tinha loja, todo mundo já vestia e já marcava Drica. Isso era o quê? 2017. Eu tenho foto de Kátia Farias, né? Quem começou a comprar os primeiros conjuntos. Eu tenho foto naquela época, em 2017, ainda não era habitual tanto usar o Instagram, né? E todo mundo já me marcava. Então, assim, na inauguração do CT Superação, eu consegui colocar 53 pessoas com os mesmos conjuntos. E todo mundo me marcava, todo mundo. Aí, quando chegou depois, eu falei, vou criar uma marca com minha, né? Uma marca minha. Aí, uma pessoa da família falou, e você acha por que a pessoa usaria uma coisa que tenha, né? Sua marca, seu nome. Você acha que você vai vender? Eu falei, acho. E fui lá e fiz. E graças a Deus, já cheguei a fazer pedidos de 350 camisas. E todas, graças a Deus, vendidas. Engraçado que eu ia te perguntar agora, mas você já respondeu. Que eu ia perguntar assim, alguém desacreditou de você alguma vez? Sempre alguém de perto, né? Que dói mais. É isso que eu ia lhe perguntar. Porque os de fora sempre acreditaram, velho. Drica, qual é o preço emocional que você paga por seu crescimento? Menina, então, boa pergunta, viu? Porque, assim, eu não me deixo de me anular, né? Ali, como eu tô falando, eu vou até onde o olho não tá tremendo ainda. Quando o olho começar a tremer,
tremer, minha irmã, eu paro. Então, assim, na verdade, o preço emocional, eu acho que eu pago muito menos do que o preço físico mesmo. Sim. Tem dias que eu me sinto cansada. Sim. Muito cansada. Ninguém tá pegar. Mas aí eu deito cedo. Tem dias mesmo que eu chego em casa, depois da loja, 7h15. Eu não atendo mais ninguém. Eu durmo. Eu durmo 7h15. Esses dias mesmo eu tinha até marcado um date. Olha. E aí, né? Era 8h30. Eu digo, não, meu amor, aí já tá tarde pra mim. Eu sou do dia, gente. Fala aí, eu sou do dia, eu não sou da noite, não. Aí eu disse, me chame pra correr no Beira-Rio, né? Pós-loja, me chame pra ir na praia dar uma corrida, tá tudo certo. Faça isso comigo. Amiga, me diga uma coisa, você já teve medo alguma época de não conseguir o que você, assim, almeja? Menina, medo de não conseguir o que almeja, não, né? A gente tá sempre ali acreditando que vai dar certo, e eu creio sim que vai dar certo. E quando não der certo, tenho muito entendimento que tem muito a ver com Deus. E isso eu trago muito hoje em dia, em todas as questões, né? Dessa amizade, de tudo. No relacionamento tem tudo. Hoje eu não faço nada, mas só depois quebrou as pernas, viu? Primeiro... Tem essa coisa, né, que as pessoas falam, quando não vai pelo amor, vai pela dor. Exatamente. E é muito verídico isso. Então, assim, eu tenho muito esse cuidado hoje em dia. Qualquer coisa, foi convidada para alguma coisa, né, de assumir algum papel importante. Aí eu peço, me dê 7 dias, é a oração. Isso é incrível e maravilhoso. O que você fazia, assim, quando ninguém ainda aplaudia? O que eu fazia? Menina, eita, que eu fazia era coisa já, viu? Que agora eu vejo que é comum, né? Que é falar, bestar isso aí eu já fazia. Por exemplo, essa coisa mesmo da Drica Fitness, das entregas da bag, né? Sim. Durante a pandemia, quando chegou, eu já fazia isso antes. Eu falei, você já fazia, entendeu? Então... Já tinha pego numa escola lá atrás, que foi... eu digo sempre que ter trabalhado em Gorete, eu trabalhei em Gorete, tipo, menos que 3 anos. Eu acho que foi 2 anos e pouco. Mas eu aprendi muito mais do que na outra loja que eu trabalhei 9 anos. Sim. Me tirou muito da zona de conforto. E eu via muito o que ela fazia. E eu trouxe muito isso pra mim. Gorete não deixava um cliente dela sair de lá com uma bainha de um vestido sem fazer. Sim. Não, eu vou aqui, meu filho, a gente dá um jeito. Não, isso aqui a gente faz. E isso eu trouxe pra minha loja, né? Eu trouxe já isso. Então, assim, quando dizia sobre delivery... Delivery é uma coisa que pra mim já era normal. Eu já mandava sacola pra casa da cliente. Você já estava além. Tirar foto, postar no Instagram. Já tinha começado isso em 2017, entendeu? Desde as primeiras peças. Isso é muito incrível, né? Quando você para observar a sua trajetória, né? É lindo ver, né? Quando a gente... O que diferencia uma mulher que prospera e de uma que vive só sobrevivendo? Porque você hoje trabalha com muitas mulheres. Sim. O que é que você faz com elas e fala para elas? Porque hoje é isso, né? Você tem um exército aí de mulheres que você mesmo fala sempre que você quer realmente ver todas elas exatamente isso. Não só financeiramente, mas por isso que eu tô te perguntando, né? Como é que você diferencia essa mulher que prospera e da que vive sobrevivendo? Então, nesses 3 anos, né, de Elas em Negócios, eu já passei, muitas mulheres já passaram, né, pelos meus caminhos. E sou grata por todas, tantas que estão, como as que já, né, passaram. E é como eu digo, lá vai ficando quem realmente faz sentido e propósito estar. Se não, Drica, eu gostava, mas agora pra mim já... Tchau, meu amor, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Porque é sobre alinhamento de propósito e missão ali dentro. Então, assim, já vi muitas histórias, já vi muita coisa. Então, assim, às vezes a gente vê aquela que diz assim... porque pra mim não funciona, meu amor. Você faz sua parte? Porque a sua parte eu não faço. Essa eu vou até aqui. Agora, daqui pra cá é você, né? Então, assim, já vi muitas mulheres que, né, tem de tudo para prosperar, para ser abundante em várias outras e fazer várias coisas também pela vida do outro.
Mas ela se paralisa. E Ou talvez não seja o momento Ou seja, dela o que também. você fala é justamente isso, né? Você tá ali, você ensina, mas tem a parte que elas precisam fazer, e é exatamente sobre isso. Exatamente. Qual foi a virada de chave, assim, financeira em sua vida? A virada de chave financeira, acho que ela veio bem desse momento de dor mesmo, né? Sim. E agora? O que é que eu vou fazer? E aí foi quando eu digo, né, que Deus alinha tudo. Sim. Foi quando eu tava nessa, né, da Drica Fitness e tal. E aí chegou a questão do Elas e Negócios, né? E aí a gente começou a monetizar, e aí quem vai acreditar nesse projeto, e bora. E eu acredito que a virada de chave foi aí. Deus sempre traz uma porta, ele fecha uma janela, abre uma porta, e assim a gente... Já falamos muito aqui, né? Assim, desde o início, de ego, de prepotência, de muitas coisas. Você acredita que o dinheiro, ele potencializa quem a gente é? Ah, isso é com certeza. Eu acredito que tanto para o bem como para o mal. Eu acredito que, tipo assim, se eu hoje, por exemplo, como dizer, quando eu comecei a trabalhar na casa dos outros, né? Quando eu fui babá e tal. Então, assim, eu sempre tirava, mesmo que eu ganhava pouco, eu não vou saber aqui como, que era negócio de cruzeiro, essas coisas, mas eu sempre tirei um pouco daquele pouco que eu ganhava para dar para minha mãe. Eu sempre tirei. Eu sempre tinha alguma coisa, assim, para dar. Aí, hoje em dia, eu vejo que eu posso fazer muito mais pelo outro. Então, eu vou, né, diante daquilo que eu tenho, né, ver que quando eu faço os eventos do Elas, por exemplo, falo, traz aquilo de alimento para o GAC. Sim. A gente vai, a gente leva, tudo isso é contribuição, tudo isso. Então, eu acredito que quanto mais você pode, financeiramente, vai potencializando aquilo que você já podia quando você não podia nada. Entendi. Aí, tanto vai para quem vai fazer mais, como quem vai ser avarento e fazer menos também. Entendi. Né? Você falou lá atrás, né, desse erro financeiro, né? Como você disse, abriu as 3 lojas e tal, aí que eu ia te fazer essa pergunta mesmo, qual foi o erro, mas aí você já falou. Mas o que você diria para a mulher que trabalha muito e não cresce? Olha, ela vai ter que olhar primeiramente onde é que está esse ponto, né? O que é que ela está fazendo que não está levando ela a crescer. Mas a primeira coisa é, se pergunte a Deus, né? Volta aqui, Senhor, onde é que eu estou errando? Onde é que eu posso melhorar? Em quem eu estou edificando? Porque assim, a vida da gente, a gente não vem aqui só para ganhar dinheiro, pagar conta, não é possível que seja só para isso, não. Então, eu acredito que é realmente parar, pensar e ver, né? Para ver onde pode destravar. Eu sempre falo isso hoje, né? Que o ser humano, ele só pode viver alinhado e ter tudo o que ele acredita e sonha. Porque se ele sonha é porque realmente Deus já colocou nele aquilo, no coração dele. Mas é como você falou há pouco, tá alinhado? Tá mesmo? Como é que ele vai potencializar aquilo para qual lugar? Vai focar aonde? Eu falo muito, muito realmente hoje sobre isso, porque lá atrás, né? Eu potencializei para um lado que não era bom. Então, isso significa que a partir do momento que eu coloquei Deus no centro da minha vida, como você fala aí sempre, toda hora, que Ele é o centro, as pessoas podem ter certeza absoluta que vai ter uma vida realmente de prosperidade, não só financeira, mas em todas as áreas da vida. Você acredita que existe prosperidade sem posicionamento? Ah, não tem como não, viu? Não tem como. Você tem que se posicionar, você tem que primeiramente saber o que é que está fazendo sentido realmente para você, né? Eu digo isso porque eu também passei por isso. No início, quem está aí comigo desde o início do Elas e Negócios vai saber, quando ainda nem era Elas e Negócios. Então, assim, eu era a chamada, fala a palavra certa aí, coadjuvante? Coadjuvante. Essa aí. E aí eu ficava sempre ali, eu era muito improvável. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, né, observadora. Embora seja essa pessoa inquieta, essa pessoa que faz, que acontece, mas eu tô sempre observando muito. Então, eu ficava ali, sempre, né, ali, esperava ver o que acontecia. E aí todo mundo, ixi,
Tanto que quando finalizou o primeiro ciclo da sociedade, né? Aí, muitos pensaram, ixi, agora vai acabar. Será que vai acabar o grupo? E eu pensei isso também. Eu falei, eita, pega, e agora? Aí olha, a gente, né, fizemos um evento para finalizar tudo direitinho. E aí eu perguntei, e agora, quem vai comigo? Todas vieram comigo naquela época. Eu acho que eram 20 e poucas, né? Mas todas ficaram ali. Então, assim, dali, querendo ou não, agora eu tinha que me posicionar. Sim. Eu tinha que falar no microfone, porque quando a minha sócia me dava, né? Ah, não precisa não, pode falar. Sempre passava a bola. Agora, ao invés de... Não precisa não, entendeu? Sim. Então, eu sempre ficava ali, me boicotando. Então, depois que terminou a sociedade, falei, pronto, agora vou ter que ir. E fui. E graças a Deus estou indo aí. Errando, acertando, mas estou indo. Você acredita que isso tem muito a ver com a identidade? Não sabe perfeito, hoje, depois que você passou isso? É como você falou também aí... Há pouco tempo atrás que você falava assim, quando a pessoa falava, né? Você tá bonita, que você não recebia direito. Hoje você fala, muito obrigada. Exato. E tudo. É exatamente nesse momento. E quando eu falo dos posicionamentos, que hoje a pessoa fala muito, muito de posicionamento. Posicionamento na internet, posicionamento... Geralmente eu falo muito de posicionamento, que o posicionamento, eu acredito que é um só. Quando tem esse posicionamento, eu estou falando minha pessoa... E o que você fala também tem muito a ver e muita coerência. Sim. Mas o posicionamento, quando eu falo, eu tinha, amiga, antigamente, vergonha de falar de Deus. Sim. Eu tinha Deus no meu coração, mas eu não externava isso. E quando a gente se posiciona em Deus, as coisas acontecem. Eu consigo enxergar isso hoje muito claramente em minha vida. Maravilha. Então, quando você sempre fala, mas toda hora você sempre volta. E eu vejo que hoje você é posicionada nisso. Sim. Por mais que todo mundo fale de todas as posições, de todos os posicionamentos, mas o posicionamento que a gente sempre está falando, você pode observar. Se a pessoa não procurar esse posicionamento de dizer, eu sou mesmo, eu sou com ele, a pessoa pode até chegar, né? Você sabe disso. Mas volta. Mas volta. E é muito isso, porque assim, eu vejo no Elas em Negócios, eu gosto da minha liderança leve. E tem gente que fala assim, quantas pessoas chegam assim, mulher, tome posse do que é seu, mulher, você faça não sei o quê. Eu digo, gente... As pessoas querem mandar naquilo que que você já... Mas está muito claro, minha gente, que eu sou CEO, eu não preciso só eu aparecer. Porque às vezes o que a pessoa tem na cabeça dela é de que você é líder de um clube de mulheres, como graças a Deus o Elas em Negócios é hoje, né? Tá aqui na região, graças a Deus nós somos o maior clube de mulheres, né? Sim. Atual. Então, assim, a pessoa acha que é o seguinte, só eu posso falar na frente, só eu tenho que falar, né? Não acho, não. Eu acho que todas têm que aparecer. Não, nós somos juntas mais fortes. Quando alguém me vê, ela não vê a Adriana de Amorim. Ela me vê e vê todas aquelas mulheres que eu trago comigo. E eu acho isso ótimo, eu acho isso maravilhoso. Porque me deixa mais leve. Foi como eu te falei, né? Você consegue, além de liderar, levantar todas essas mulheres. E esse é o importante. Qual foi a decisão mais corajosa que você teve em sua carreira, que você tomou? Na carreira? Então... Durante esse tempo aí. Pelo que eu entendi, eu acho que foi na hora que você falou assim, vai acabar, não vai acabar? Foi essa mais corajosa? Eu acho que teve outra, que foi ainda mais corajosa que essa. Mas também engloba o Elas em Negócios. Na minha segunda sociedade, porque assim, Deus tem deixado muito claro que o meu sócio é ele. E é ele então, mesmo. Assim, para mim saber disso, eu tive que passar, né, por algumas coisas antes. Então, assim, quando, por exemplo, eu fui para minha amiga na época, fui contar, né? Eu falei, olha, acabou a sociedade hoje e agora eu não sei como é que vai ser, não sei se vai continuar, não sei o que eu vou fazer. Pronto, amanhã vamos marcar um evento e a gente já vai fazer isso, agora já vai ser para homens e mulheres, já vai ser assim, já vai ser assado. E naquele momento ali, eu ainda estava naquela coisa da coadjuvante. Sim, de coadjuvante.
Então, e aí eu não soube Você não dizer queria assim, ser a principal ainda, naquele momento, sobre a exato, identidade. É sobre. E aí eu não soube dizer para ela, não, amiga, eu não tô te chamando para ser sócia, eu tô aqui só compartilhando com você o que está acontecendo comigo. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer. Sim. Mas assim, eu não tive coragem de dizer isso para ela naquele momento. E aí nós fizemos um primeiro evento, um segundo, um terceiro, e a coisa foi pesando. E aí eu já me sentia que já não estava assim, né, sendo legal. E eu sentia que o grupo, ele estava assim, saindo dali. Saía Sim. uma, saía outra. E aí sempre, graças a Deus, tem aquela que chega mais junto, né? Diz, Drica, se você não se posicionar e você terminar essa sociedade, o grupo vai acabar. Eu disse, como assim, mulher? Aí uma chegava e dizia, não, porque, né, teve 6 eventos, dos 5 ela foi, nem pra minha cara ela olhou. Eu pedi uma foto com ela, não tirou, de que tá. Então, assim, eu falei, não, agora aqui tá na hora de eu fechar esse ciclo aqui. E aí eu peguei e falei, amiga, eu sei que eu vou ser mais uma coisa ruim, porque ela tava passando por um momento difícil. E eu falei, mas eu vou ser mais uma coisa ruim no seu momento ruim, mas eu vou ser preciso. Eu vou ter que finalizar a nossa sociedade aqui agora, porque eu preciso que o grupo continue, porque esse grupo, ele não é só um grupo, ele é propósito de Deus para minha vida. Tanto que minha primeira sócia já tinha dito, né? Drica, eu vejo assim que o Elas e Negócios, ele foi feito assim, desenhado por Deus para você. Não era para mim, era para mim dar o início, Sim. o pontapé. Mas era para você estar ali. Então, assim, esse foi a fase mais... Você entende porque hoje, quando eu faço, né, que eu resolvi fazer o podcast, é justamente, e que eu falo o poder de simplesmente ser, que no caso, quando alguém falou isso pra você e tava se desmanchando, né, o grupo, é pela essência. Sim, sim, perfeito. A pessoa quando deixa de ser... Sim. Entendeu? Então, quando você tava ali, você era essência. Sim, sempre. Então, não tem como. É por isso que tá dando como tá aí, tá crescendo como está crescendo, por conta do seu ser. Sim. Todo mundo vive, né, de crítica, de coisas Sim. e tal. Como é pra você lidar com elas? Menina, eu tô amadurecido bastante. Vou até tomar um gole d'água aqui agora. Que essa é forte. Porque isso é sempre. É sempre. Então, o que acontece? Eu tinha aquela coisa assim de... vamos dizer que de 53 pessoas em um evento magnífico, se uma disse, a cadeira naquele posicionamento não ficou ruim porque quem chegou por último sentou de quem estava de costa para quem estava de frente. Meu Deus, aquilo ali para mim o evento não tinha prestado. Ai, meu Deus do céu, por que será que... Entendeu? Hoje em dia não, eu digo, gente, qual foi a margem? Eu tenho uma amiga que trabalha com porcentagem. E ela disse, Drica, você é doida. Isso aí não dá X, não sei quanto, de não sei quanto, de não sei quanto. Então, deleta. Eu digo, é mesmo, né? Menina, se tava tudo bom, o buffet tava bom, a palestrante foi maravilhosa, o ambiente estava todo bonito, teve conexão, teve associados novos. O que é que uma cadeira de uma pessoa que ficou de costas, quem mandou ela chegar por último? Ou seja, você consegue ver que nós, seres humanos, a maioria, né, temos essa necessidade, né, de aprovação? De 100 pessoas, como você falou, Sim. 99 fala bem, aí uma fala mal, aí uma pessoa só faz com que aconteça isso. E isso eu vejo, vou voltar, a mesma coisa, que aqui você já sabe, que você conhece, que é quando fala sobre a identidade. Quando a gente vive nossa real identidade, principalmente nele, que é o que a gente sempre vai falar sobre isso aqui, porque desde o meu primeiro podcast eu falei, né, que isso aqui não é meu, isso aqui é para ele, por ele. Sim. E eu quero sempre, mesmo trazendo essa parte que a gente fala muito da essência, né, mesmo falando um pouco do seu trabalho, daquilo que você faz, mas nós, seres humanos, temos essa forma, a maioria, de ver a vida. A nossa vida é como se fosse uma pirâmide, né?
E nós temos que estar alinhado a ela. Então, aqui na pirâmide, a parte maior, aqui é de baixo, quando a gente faz isso aqui assim, sim, é o ser. Então, esse ser, ele tem que estar muito estruturado, muito bem na nossa mente. Porque se virar ao contrário, porque é aqui, ó, ser, fazer e merecer. Só que quando a gente vira ela, e aí fica, a gente merece, mas a gente não é. Não é. A gente merece, mas a gente não faz. Sim. Então, é isso que acontece. Você, quando, assim, essas coisas aconteceram e tal, você sentiu, assim, que você já sabotou alguma vez? Nas suas coisas, nas suas demandas? Mesmo que foi lá atrás, sim, mas aí como é que você falaria isso pra gente hoje, assim? Sabotou alguma vez e o que foi que você fez pra sair disso? Na verdade, assim, eu tento não me sabotar, né? Porque sempre tem, né? Como a gente sabe. A maioria das pessoas vai dizer assim, não é fácil liderar um grupo de mulheres e tal. Eu acho, e tenho certeza, que o Elas é muito leve, né? Da forma como ele é trazido. Sim. Então, assim, eu não diria sabotar, mas assim, eu já parei pra pensar assim, tipo, por exemplo, às vezes eu vou fazer um evento em algum lugar e aí a pessoa diz assim, mas vai ser em tal lugar de novo, vai ser com o mesmo cardápio de novo. Aí eu disse assim, poxa, não, eu vou fazer lá mesmo, Eu, tipo assim, eu sempre sou de fazer aquilo que já tá ali dentro do contexto ali, do Sim. que eu acho que é certo. Eu sempre vou ouvir o outro. Isso não quer dizer que eu não vá ouvir. Sim. Eu vou ouvir. Mas eu vou sempre fazer aquilo que eu acho certo. É tanto que quando eu fali, né? Quando eu quebrei, no caso, eu não tinha quem culpar. Eu nunca tive quem culpar. Por quê? Porque as minhas decisões foram minhas. E eu acho isso positivo. Eu gosto disso. Porque tem gente que sempre vai procurar, é porque na época fulana de tal era minha consultora financeira. Porque na época eu tinha uma consultora financeira. Foi porque foi não sei quem. Não, fui eu. Ela disse, olha, eu acho fitness, eu acho que ainda não é a hora. Eu disse, não, eu quero. Eu tenho não sei quanto de cartão, eu tenho não sei quanto de não sei o quê. Achei que o dinheiro de cartão era meu, fui lá e fiz. Então, assim, eu não tenho em quem botar a culpa. Então, assim, eu sempre fui de não me sabotar. Assim, o outro diz, eu ouço. Mas eu sempre vou lá e faço. Aí eu vou mostrar mais um que eu acho isso em você incrível. Sabe por quê? Porque aí já vem aqui, ó, você tem isso muito, o poder da autorresponsabilidade. É um livro pequeno, mas que faz toda a diferença na vida de um ser humano. Aquele que está procurando se firmar mesmo emocionalmente, né? Que hoje se fala muito da inteligência emocional. Sim. Mas para se ter inteligência emocional... em todas as áreas. Quando a gente fala o emocional, vai estar englobado também a inteligência financeira, a inteligência de relacionamento, a inteligência com a família. E aí, esse livro, ele é sensacional. Sim. Porque ele fala do poder da autorresponsabilidade. Quando eu falei disso no primeiro episódio, que eu disse assim, ó, o ser humano, esse livro aqui, ele fala que nós temos 6 leis. Sim. Que é calar-se em vez de criticar, que aí por isso que a gente pergunta sempre da crítica, porque o ser humano tem esse poder de querer persuadir o outro através da crítica. Sim. Em vez de ser para o bem, né? Mas eles fazem isso. Então, assim, ao invés de ser humano fazer isso, não é melhor ele calar do que ficar criticando outra pessoa? Então, é por isso que muitas vezes fala assim, a pessoa é prepotente na hora que fala, vai lá e faz. Não, mas é isso mesmo. Porque quem critica nunca fez. É sobre... Aí tem a segunda lei que é, ao invés de você reclamar muito, porque tem as pessoas que reclamam, ainda tem aquela que está perto de você, dê sugestões, ao invés de ficar reclamando. Perfeito. Aí tem aqui, buscar a solução ao invés de achar culpados. Ó como isso é incrível para você. Sim. Você mesmo falou. Eu não culpei ninguém justamente, porque você foi buscar a sua solução. Eu fui lá buscar a minha solução. Fazer-se de vencedor em vez de vítima. Falamos sobre isso bem no início aqui, antes de começar o podcast. A pessoa que se vitimiza muito, ela deixa de viver Na verdade, eu ia falar do extraordinário, mas não é nem o extraordinário. Ela deixa de viver até o ordinário, porque fica murmurando tanto e falando, vitimizando tanto, que deixa de viver até o ordinário. Aprender com os erros, em vez de ficar se justificando. Porque quando a gente justifica o erro,
a gente acaba fazendo de novo porque vai ter como justificar ele. Então, a gente aprende com ele ali e acabou. E não justifica mais nada. Errei mesmo, pronto, mas aí eu não posso errar mais. Mas não justifica, porque senão faz novamente. E julgar as atitudes e não as pessoas. Essa é a parte mais linda, tá? E por que eu peguei ele pra gente falar disso? Porque toda vez que a gente vai falar com alguém e faz algo com alguém, a gente nunca pode ir dizer assim, falar assim, ô Drica, você fez isso por causa disso e me deixou assim. Sim. A pessoa, quando faz isso, ela vai lá na identidade da pessoa e ataca ela. Então, a pessoa vai acreditar que ela é aquilo. Sim. E quando a gente fala assim, e se eu falar com você, ô Drica, ó, ontem lá naquele lugar, aquele comportamento que você teve, ou eu não gostei não, tem como modificar, a coisa vai soar diferente, que foi o que a gente conversou sobre. É verdade. Então, assim, quando a gente conversou aqui mais cedo, que eu falei pra você sobre todos os livros, e que o ano passado, glória a Deus, eu consegui ler 28 livros, mas bem fininhos e tudo, mas eu consegui ler, que é justamente para aprendizado. Então, quando eu faço isso aqui e acabo fazendo mesmo, né, e mostro e falo as propagandas, é porque eu sei que você é uma pessoa que tá aí e sempre tá crescendo com a inteligência emocional. Eu vejo que é por isso que você, hoje, com Elas e Negócios, faz com que essas mulheres também se vejam. E não para se comparar com você, não. Porque quando a gente para, eu falo que quando a gente quer ser parecido com alguém, mas sem a inveja, é a coisa que você realmente inspira. Então, você é uma pessoa que inspira. E, para isso, você precisa estar como você sempre vive aí, meu bem. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Sim. Você falou lá atrás, né, sobre o relacionamento. E aí, porque eu ia te perguntar justamente isso. O que destrói mais uma mulher emocionalmente. Sim. Mas aí você já acabou falando lá no início, né? Que ficava querendo te cutucar, querendo te moldar, né? Mas aí, assim, ó... O que você faz quando a mente tenta te parar? Quando a mente tenta me parar? Porque hoje a gente fala muito de mentalidade, nós, né, amiga? Verdade, e aí você mudou muito sua mentalidade. Mas, assim, tem hora que ela pega, assim, porque de tanta gente pensar, tem hora que ela tenta parar a gente mesmo, que é aquela coisa do boicote, como eu te falei lá atrás, e te perguntando... A tua mente já tentou te parar alguma vez, assim? E aí, o que é que você faz com ela? Menina, então, é isso, né? Eu acho que é porque tudo que eu trabalho com muito propósito daquilo, mas, assim, eu não crio também muitas expectativas. Por exemplo, se você for ver, era para me ter um cronograma de 6 meses, de quem vai palestrar, de quem vai... Eu vou fazendo mês a mês. Deus vai botando no chão, a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Então, assim, eu não tenho muito dessa coisa, da questão da mente tentar me parar. Eu acho que justamente por isso, porque eu vou fazendo aos poucos. Então, aquilo ali eu não tenho essa autocobrança de que, eu vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, e daqui a pouco eu tô cansada. E eu falo assim, tô cansada, vou parar aqui, porque já não sei o que fazer, eu tenho que fazer muita coisa. Entende? Mas você acredita que com isso você ao invés de... A palavra é essa mesmo, né? Que hoje usam muito também. Então, você não procrastina. Você realmente vai e faz. Normalmente eu vou e faço. Logo. Eu vou e faço. Eu não sou perfeccionista. Então, pra mim, tá tudo certo. Eu vou ali e vou fazer. Do jeito que der. Mas eu vou fazer. Me diz um negócio, com isso tudo, eu falo sucesso, porque quando a gente vai almejando aquilo que a gente quer, isso é relativo, como você disse, mas para muitas pessoas é o que você vem galgando e vem saindo. Mas isso já te afastou de pessoas hoje, esse sucesso? Com certeza, com certeza. Eu já vi pessoas assim que tinham tudo pra gente crescer juntas, mas pelo fato, assim, dela ver a questão que não é sobre o que você tem, né? Na maioria das vezes é sobre quem você é. E aí, tipo assim, a pessoa talvez quisesse dividir o mesmo palco, mas não com a mesma simplicidade, com o mesmo propósito de fazer com que o outro fosse evoluir. Então, assim, eu percebi que, tipo, se afastou porque a luz estava demais. Sim. Então, assim... Mas aí, ao mesmo tempo, entra aquilo que a gente diz, né? Quando é feito na base da oração.
Sim. Eu tenho meu caderninho de oração e todos estão ali. Todo meu cliente que entrou, tome lá. E todos assim, eu digo mesmo. Eu digo assim, o que fique, quem realmente tem que ficar. Então, assim, é incrível como Deus trabalha nisso. Porque assim, aí a gente diz assim, poxa, do nada fulano saiu. Não foi do nada. Entendeu? Sim. Estava alinhado lá. Você pediu isso. Lembra quando você disse assim, olha, Senhor, fique só quem tiver que ficar? Então, Verdade. é sobre isso. Verdade, sabe? é sobre isso mesmo. Então, assim, já perdi pessoas que, tipo assim, eram muito valiosas, né? E eu tinha essa coisa antes, de, poxa, eu vou fazer de tudo aqui para fulano ficar mais um pouquinho. Olha, pode ser, né? Me redobrava ali, Aí depois, quando eu fui entendendo que não é assim, deixa aí. E algumas pessoas também foram chegando junto comigo, tipo assim, né? Eu tinha uma secretária que ela, né, não pôde mais ficar porque já faz faculdade, tem marido e não deu para continuar. Mas ela sempre dizia, Drica, deixa aí. Beatriz, a grávida. Sim. Ah, Bia é uma das... Drica, solta a mão, vai soltando. Ela é maravilhosa. E aí é isso. E tem muito isso. Você viu, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, falando essa semana sobre essa coisa do soltar quando as pessoas vão, que a pessoa fica preocupada. É alinhamento, é a questão do alinhamento mesmo. É isso. Como você equilibra assim, esse crescimento com esses relacionamentos, assim, equilibrando a vida? A vida? Então... É isso, né? Eu acho que as pessoas tiram a gente muito por aqueles 5 stories que vê ali no Instagram. Sim. Né? E a vida da gente é 24 horas ou mais, se tivesse. Você tem alguém, Drica, que realmente sempre teve com você desde quando não tinha nada e que você carrega? Ah, eu tenho. Graças a Deus eu tenho, viu? Eu tenho. E assim... É isso. Qual é esse sentimento que você tem, assim... com essas pessoas? Ah, então, graças a Deus, né, a gente tem tanta intimidade da gente ser, né, da gente estar ali juntas. Então, já aconteceu assim, de tipo assim, ela tá com R$10 na conta, aliás, estava com R$20 na conta. Ela perguntou, amiga, já almoçou? Aí eu falei, ainda não. Ela, amiga, você quer 10, eu faço pra você, que aqui tem 20. Eu falei, não, mulher, não almocei, não foi por causa do dinheiro ainda não. Não almocei porque realmente não deu tempo ainda de almoçar, mas aqui tem o que comer aqui em casa. Então, assim, é muito isso. Então, a gente tá junta pra tudo. E o sentimento, é isso que eu tô falando. E esse sentimento que você tem por essa pessoa? Ah, então, eu sempre digo, né, que no caso é Catarina Rodrigues. Eu sempre digo assim, que nós duas, tanto a irmã dela como a minha, a gente não é tão irmão como nós somos. Porque realmente a gente é essa coisa mesmo, do sentimento o tempo todo mútuo, de gratidão, de tudo. Eu digo, olha, nenhum boy disse pra mim, 365 dias no ano, bom dia, e como está? E você já almoçou, Catarina? É todos os dias. Todos os dias. Quando eu fiz de novo a pergunta pra você, foi justamente isso, porque você fala, você sabe, né, que a gratidão é ela que nos leva a todas as coisas na vida. Ela é a mãe de todas as virtudes. Exato. Quando somos gratos, a partir da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme. E a gratidão inicia lá, né, com Deus. Novamente. Sim. Porque a gente só tá aqui, o sopro de vida é porque Ele que nos dá. Perfeito. Então, assim, quando você fala disso, cada hora mais é isso que eu falo. E eu venho te conhecendo mais. Uhum. E significa que realmente Deus está alinhado dentro de sua vida. Porque precisamos ser gratos, principalmente a Ele. Mas quando você, além de ser grata a isso tudo, ainda tem essa gratidão também pelas pessoas, a gente vê que as coisas vão acontecendo. Porque a gente não constrói nada sozinho, né? Eu acredito muito. E é uma coisa que, quanto mais você é grato, mais você faz com que os outros sejam pertencentes daquilo que você está fazendo, mas a coisa cresce. Drica, me diz uma coisa. Você acredita que o corpo influencia na mentalidade? Ah, com certeza. Com certeza. Aí eu vou entrar já na questão da atividade física, né? Vou entrar um pouquinho aí nessa questão do cuidado no todo. Porque assim, pode parecer aquela frase clichê que o povo sempre fala, né? Não é só sobre estética. E realmente não é. Se você for ver, né? Cuidar do corpo tem todo o contexto de
saúde e físico também. Quem é que não gosta de colocar aquela roupa? A primeira roupa já ficou boa. E aí eu vou linkar com o seu, como eu falo, né? Que é a sua loja Drica Fitness. Sim. Que aí você tem um propósito nessa loja também. Mas que eu tenho certeza que você sabe que, no fundo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, Sim. A gente precisa estar bem mesmo, como Perfeito. Você falou aí. Amiga, qual é o propósito por trás do Elas? O que Deus te confiou que você não pode mais ignorar? Eita. Então, eu acredito muito que Deus tem moldado elas, né? De uma forma, assim, maravilhosa. Assim. Ele tem trazido realmente mulheres que têm um propósito em todos os sentidos e em todas as áreas, né? Tanto na área ali da questão de cuidar do seu negócio, como negócio mesmo, e também de como elas são ali dentro do contexto de crenças, de tudo. Então, eu acredito muito que tá tudo alinhado ali. Se você parasse hoje... Se eu parasse hoje? O mundo ia sentir sua falta? Rapaz, eu espero que sim, viu? Nem que seja nos 7 primeiros dias do ano. É exatamente isso. Você entende que hoje o Elas e Negócios, como todo mundo fala o tempo Sim. todo, essa pergunta eu fiz justamente para você saber que você é. Sim. Essa pergunta foi feita justamente para te instigar. Sim. E saber que as mulheres todas ficam o tempo todo e fala mesmo, né, que elas querem que cada dia mais cresça mais. Sim. Tanto é que você tem seus projetos, tem o seu podcast, Sim. que é o Café com Drica, e que você tá vendo que você faz com que essas mulheres levantam. É como Sim. você falou no início, o seu propósito e o seu legado é muito grande. Então, assim, claro que vai Sim. sentir falta. É tanto que, assim, o Elas, ele tem crescido organicamente, né? Exato. Tipo assim, se eu quisesse que hoje em dia o Elas já fosse um grupo, acredito, de 300, 500 mulheres, já poderia, né? Tá impulsionando, tá buscando. Mas, a priori, eu sempre digo, eu quero a base. Eu quero uma base forte, eu quero uma base verdadeira. Então, assim, quem tá ali tá alinhado com o meu propósito, com aquilo que tem que ser. Desde sempre, né, Drica? Já tá, desde quando iniciou mesmo. Assim, além das mesmas, sempre traz realmente Sim. outras, mas sempre você vai fazendo essa base mesmo. Exatamente. Eu consigo ver isso. Então, é sobre isso. Que é como eu falei, eu acho o grupo, assim, sensacional. Então, vamos chegar lá nas 500 associadas, mas vamos. Calma. Qual o conselho que você daria para a mulher que ainda se esconde? Então, minha filha, bote a cara no sol, só bora, né? O sucesso é sobre esforço ou sobre a identidade? Sempre sobre a identidade. Se você não descobrir quem você é, esqueça. Qual frase você gostaria que toda mulher ouvisse hoje? Só bora, minha filha. Bora que bora, bora. Agora, é assim... Infelizmente, a gente vai chegar ao final. Sim. Eu queria ficar mais com ela, mas nós temos também outros afazeres, a não ser só o podcast. Esse lugar aqui sempre vai ser, né, pra gente falar sobre nossa essência, né, Drica? Sim. Sobre Deus. Eu queria poder falar realmente muito mais. Mas o que eu quero que você continue, né? Complete Sim. essa frase. O poder de simplesmente ser É incrível, né? É incrível você simplesmente ser leve, você simplesmente agregar na vida do outro, você simplesmente, né? Ser aquela pessoa que acrescenta algo na vida do outro. Eu acredito que nós temos muito sempre a contribuir de alguma forma, né? Não precisa ser aquela grande coisa, mas tem dia que você aparece e você faz aquela coisa do devocional. E às vezes você tá ali e fala, poxa, você lê isso aqui mudou meu dia, Sim. né? Às vezes é um stories que você coloca ali, né? E aí quando você, meu Deus, é assim mesmo, vou levantar aqui, vou tomar um banho, dar 2 tapas na cara e descer para trabalhar. Então é ser nós essência, né, amiga? Nós essência, ser simplesmente nós mesmos
e, né? Com toda a verdade, toda né? a verdade. Porque, infelizmente, o mundo vive hoje isso que a gente começou iniciando falando. Não vou falar muito mais, porque Sim. nós vamos justamente encerrar aqui. Mas a gente falar, como você sabe, o poder das palavras, para ter cuidado, né, sobre ele. Sobre máscaras, para ninguém ficar usando, isso é essência mesmo. Porque assim, aí eu falo, né, das narrativas poderosas. O homem é aquilo realmente que pensa e fala. E viver realmente assim, ó, não viver preso, né, na armadura, né? A pessoa se coloca uma armadura e fica. As máscaras. E o principal, né, amiga? Sim. O principal é esse, né? Obediência e intimidade com Deus. Assim a gente tem a vida plena. E assim, nós vamos encerrar por hoje com essa maravilhosa... Porque se eu pudesse, eu ia ficar aqui umas 2, 3 horas com ela, porque eu sei que tinha muita coisa ainda pra gente falar e fazer. Mas vai ter uma parte 2. Votem aí se vocês querem uma parte 2. Logo. Porque ela tem muito ainda, muito o que passar, muito o que nos mostrar. Eu acho que todos nós, de alguma forma... quando a gente para fazer isso aqui, é porque realmente a gente está edificando a vida do outro. Exatamente. Minha amiga, muito obrigada. Só tenho muito que te agradecer. Fiquei muito honrada por sua visita e, ao mesmo tempo, com suas palavras lindas e maravilhosas. E aí, para encerrar hoje, eu vou deixar ela falar assim, né? Deixar algo bem específico aí para nós, mulheres, homens, todas as pessoas mesmo. O poder de simplesmente ser é o quê mesmo? O poder de simplesmente ser você. Um beijo pra vocês, até a próxima! Beijos!